Bom dia a todos. Que seja uma manhã abençoada, né? Que possamos ser gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor. Um dia que hoje a gente considera um dia especial, não é? Hoje a gente está comemorando o Dia das Mães. Então, parabéns a todas as mamães que estão aqui e a todos os filhos que têm as suas mães, né, portadoras dessa missão divina que é a maternidade. O tema que a Marisa vai trazer hoje para a gente, tá? Maternidade, a missão sagrada. Então, vamos harmonizar os nossos corações, elevar nossos pensamentos, serenando as nossas mentes e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, agradecendo pelo teu amor, pela tua misericórdia para com todos nós, agradecendo essa oportunidade da reencarnação. Somos muito gratos, Senhor, e te agradecemos por tudo aquilo que recebemos, seja neste dia, em todos os dias. E agradecidos somos por tudo aquilo que nem percebemos, mas que a sua misericórdia está sempre presente nos acolhendo. E assim, nós pedimos a espiritualidade amiga para que possamos iniciar os nossos trabalhos do dia, agradecendo a Casa de Miramês pela acolhida, que assim seja. Bom dia a todos, muita paz, muita alegria, gratidão por vocês estarem aqui, né? E aí a gente vê as carinhas que, quando eu estive aqui, nós tivemos a oportunidade, né, de dividir o espaço com o estudo baseado no Evangelho do Senhor Jesus e na doutrina, né, dos Espíritos de Luz. Hoje nós vamos falar, né, sobre maternidade e missão sagrada. E aí a gente pensa assim, poxa vida, então esse estudo é para as mães ou para os filhos? É para todos, né? Porque já vou abrir aqui um adendo, que existem pais que são maternos, altamente maternais, na sua ação paternal. Ele às vezes é muito mais mãe do que muitas mães que talvez não tenham escolhido tão bem o caminho da maternidade. E aí eles assumem esse compromisso divino. Então, meu profundo agradecimento, né? E minha profunda admiração aos pais, aos homens, que assumem o compromisso do coração maternal. A nós, mães, que fizemos a escolha tranquila da maternidade. E quando eu disse tranquila, é porque nem todas são. Nem todas as escolhas, né, da maternidade assim o é. Aquelas pessoas que assumiram a maternidade de seus próprios pais. Olha só, filhos que são pais de seus pais. Isso acontece ou não? Demais da conta. Ainda mais quando chega, né, na fase em que eles são necessitados de amparo e carinho, na condição de idosos. E aí o filho assume o compromisso maternal e paternal. Aos amigos que se transformam em mães, em pais, na nossa caminhada evolutiva. Nós não temos amigos assim? Que às vezes são verdadeiros mães e pais na nossa caminhada? A todas as pessoas que de alguma forma carrega dentro do seu espírito o desejo da maternidade, se não para essa encarnação, para a próxima.
Então, feliz Dia das Mães ontem, hoje e sempre. Tá? Para aqueles que aqui estão e não têm a sua mãe encarnada, né? Eu, por exemplo, 6 anos, né, de desencarne da minha mãe biológica. E aí Deus me presenteou com outra mãe, que aqui está, Maria. No meio do caminho, a minha mãe me entregou para ela. Você lembra disso? No meio do caminho. Há 6 anos antes, né, dela desencarnar, numa conversa dentro do nosso lar, você vai lembrar disso? Minha mãe acamada, né, já em processo paliativo de câncer. Ela conversa com a mãezinha aqui e fala com ela: ô Maria, a Marisa, ela vai precisar muito de você. Você lembra disso? Então, eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar aqui. E a Marisa tem o hábito de cuidar das pessoas e ela não cuida de si. Então, você cuida dela para mim? Quando eu não estiver mais aqui? Publicamente eu estou falando isso hoje. Acho que eu nunca tinha exposto isso assim dessa forma. Então eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de ter 2 mães numa caminhada só. Tá? Obrigada, mãezinha, por ter me aceito na sua vida e no seu coração. Mas você sempre foi como minha vida. Sempre viveu aqui, tão caridosa e amorosa. Deus te abençoe. Ela, quando ela perdeu o filho dela, 33 anos, o Tutuca, ele nasceu para ficar na cama, no colo e na cadeira, com microcefalia. E eu a conheci o Tutuca. E eu lembro que o dia que eu vi o Tutuca, um pouco de expressão que ele teve, ele fazia assim. Ela falou que aquela era a expressão de quando ele gostava de alguém. E eu me apaixonei pelo Tutuca e eu pedi permissão para ele chamar, né, ela de mãezinha, dentro da casa dela. Eu falei assim: eu posso chamar ela de mãezinha? E ele fazendo assim. Aí 1 ano depois que eu conheci o Tutuca, ele desencarnou. E ela teve a oportunidade de ser uma das mães que o Chico ajudou, porque ela esteve junto do Chico quando o Tutuca nasceu, e ela queria entender a dor reencarnatória de um filho que ficaria durante todo o tempo numa cama feito um bebê. E aí ele explicou para ela qual que era o caminho dela na maternidade. Pessoalmente, você tem noção do que é isso? Ter contato com o Chico, ele virar para ela e falar assim: fica tranquila, né? Ele vai viver muito mais que eu. Ele desencarnou aos 33 anos. E aí, ele participou de um tratamento que Chico, né, orientou. E foi uma coisa maravilhosa. Então, ela é uma dessas mães que teve a oportunidade de abraçar, conversar com Chico, e Chico virar e falar para ela: olha, tá tudo bem, ele precisava vir nessa condição para ele voltar no mundo regenerado. Falou: aí você foi escolhida para ser a mãe dele nessa condição e vai dar tudo certo. E deu. Né? Então, eu me sinto muito honrada de tê-la nessa encarnação como mãe. Tá? Então, eu estou aproveitando, inclusive, para poder agradecer e agradecer a minha mãe, que me gerou e que passou por tantas dificuldades para eu estar aqui hoje. Minha mãe Railda. Eu falo minha mãe porque é assim que eu chamo, tá? Meu pai eu só chamo de meu pai. Eu não consigo chamar o pai. Não, eu só falo com ele assim: ô meu pai. É uma característica que eu tenho, viu, gente? Você viu a possessão, né? Mas tudo muito bem superado. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que aproveitar o dia de hoje. E quando eu falo dia de hoje, não é porque hoje é dia das mães, não. É o agora. O que você tem hoje para dar de melhor para quem está do seu lado na representatividade da maternidade?
Porque essa sua amiga que está aí do seu lado, nesse momento ela é tua mãe e você é a mãe dela. Porque foi o Senhor Jesus que ensinou isso. Né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Lembra dessa passagem? Então a gente precisa ser gratos a quem está do nosso lado na caminhada, naquele momento, porque tudo passa. Tudo, absolutamente tudo passa. E a verdadeira gratidão, ela tem que acontecer. De quem está ali, te abraçando naquele momento. É o senso de maternidade, seja na condição de esposo, companheiro, companheira, filho, amigo, avó, madrinha. É a representatividade do amor maternal naquele momento, no cuidar, no amparar, no consolar, no educar, no direcionar, no sofrer do seu lado. Isso é maternidade. Então, vocês perceberam que dá para a gente ampliar? Sim ou não? Sim. Então, o pai, ele tem amor maternal, embora seja chamado de pai, né? O educador, a professora, o professor, o enfermeiro, o médico, né? A pessoa que para com o ônibus para você subir. Isso tudo é cuidado maternal, gente. É expressão de amor. E a gente não sabe agradecer. Entende? Então vamos prestar atenção nessa oportunidade que a espiritualidade está nos presenteando. Mas nos atendo ao tema maternidade e missão sagrada. E aí, né, André Luiz, gente, ele traz um texto magnífico para a gente. Tá? Que aí eu vou disponibilizar esse estudo via WhatsApp depois para quem, né, tiver e quiser interesse. Essa foto, inclusive, essa imagem da mãe que aconchega. Quem aqui não tem saudade do abraço maternal? Quem aqui já tem mães desencarnadas, além de mim? Tá vendo? A gente sente até o cheiro delas, né? Ela não é? Não sente? Você sente o cheiro da sua mãe. A mãezinha fala da mãe dela o tempo todo. Sim, é verdade, mas também eu nasci na... Desculpa. Pode falar à vontade, tudo é nosso. Na roça e naquela época, quase 100 anos já. Então, não tinha esse abraço. Não, por questões sociais, etc. Culturais. Isso. Esse abraço, ainda que ele não se fizesse físico. É materializado, não é mesmo? Às vezes não tem o abraço material, né, físico, mas existe o abraço no cuidar de outra linguagem. E do pai muito menos. Exatamente. Exato. Isso aí. Eu escuto minha mãe falando assim, vai lá tomar um café. Tá vendo? Um cafezinho. E hoje, quando ela vindo, ela vai da casa aqui, né? Falei, filho da casa. Aí eu já falei, mãe, pode sentar. Até eu olhei assim, pode sentar, que eu sei que você vem comigo. Você amar amigos, né? Então, amar não, amo. Então pode vir, eu já convidei, você vai estar aqui com a gente. Ai, que bonito. Aí eu escuto direitinho, vai lá tomar um cafezinho na cozinha. E quando eu chegava lá, você toma um cafezinho. Ai, que bonito. Não tem coisa melhor, né? Então a gente sente o cheiro da mãe da gente. Não esquece do cheiro, da voz. E não precisa de foto. Não precisa de foto, não precisa de vídeo. Não, a gente sente porque está gravado. Porque nós fazemos parte do DNA. Ah, mas e as mães que adotam? DNA de amor. Tá ali, gente, tá gravado, não tem como. Isso é maravilhoso, né? E a gente carrega isso, vai perpetuando isso, gente. Olha que lindo. Então, quem tem a sua mãezinha do lado aí, igual eu tive a oportunidade de ter duas, eu tenho aqui, aproveita. Aproveita. Sente. Sabe? Porque passa. Porque tanto, né, as tristezas, as alegrias desse mundo também passa. Dói falar isso, mas é uma verdade, tá? Segundo o Livro dos Espíritos, lá na questão 582,
E ele não fala só da mãe, ele fala da missão dos pais, que é sem contestação possível uma verdadeira missão. Então, os dois têm uma missão espiritual, moral diante dos filhos. Deus coloca filhos sobre a guarda dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. E lhes facilita a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado, que a torna mais acessível a todas as influências. Como essa planta, que quando ela começa, né, a desenvolver, muitas das vezes, quando a gente está mexendo na jardinagem lá em casa, ela vira para mim e fala assim: a gente vai ter que colocar uma haste, porque senão ela vai cair, ela vai desviar, ela precisa buscar luz. Olha isso, gente, luz. Então, para isso, a gente vai lá, dá uma amarradinha, né, no caule, não é assim? Quem gosta de jardinagem sabe disso, para ela se sustentar. Então, os filhos chegam para a gente como um galho verde, para se sustentar através do nosso amor maternal, ou do amor maternal de nossas mães, o direcionamento moral e espiritual. Então, tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas eu sou um espírito muito mais evoluído que a minha mãe, sou muito mais inteligente. Eu já ouvi isso, gente, dentro da casa espírita. Sou muito mais inteligente, com muito mais condição. Por que a mãe vem desse jeito, com essa ignorância? Eu falei: é porque ela precisava vir desse jeito para te guiar na moralidade. Embora você seja muito inteligente, você ainda precisa ser educado moralmente. E aí a pessoa toma um susto. Já repararam que os jovens às vezes chegam numa determinada idade que tem vergonha de ser abraçado pelas mães? Isso é natural da idade. E depois, chega lá na fase adulta, tem vergonha do que fez? Alguns de vocês talvez já fizeram isso, né? Então, olha só, isso é perfeitamente natural e aceitável. O que não é natural e aceitável é a negação da oportunidade de evolução que a gente tem em ser recebido por dois espíritos de núcleos totalmente diferentes e que unem forças, tá, hercúleas, para poder nos guiar, nos educar para a eternidade, não é para essa encarnação. Espia? Então, a mãe e o pai educam a gente para a eternidade. Então, o impacto do não hoje, ele às vezes vai ter só na próxima encarnação. Às vezes a gente não sabe disso, por isso que Emmanuel fala: depois entenderás. A gente não tem uma consciência ampla do processo educacional. Isso é tão clássico e perfeito que André Luiz, quando ele escreve essa mensagem que eu vou começar a ler para vocês como base do meu estudo, ele lembra exatamente do comportamento maternal da mãe dele, que nunca o abandonou. E que até no momento de ela retornar para a Terra, ela educa ele. Vocês lembram dessa condição? Quem já leu o livro Nosso Lar aí? Tem um determinado momento, aí eu vou falar do início e depois eu vou falar do fim. E aí eu vou aguçar a curiosidade para que vocês leiam esse livro magnífico, tá? Porque não foi um livro fácil para o Chico psicografar. Ele teve que passar por um processo espiritual muito sério para ele dar conta de visualizar, né, o plano em que se encontra o nosso lar. Olha a seriedade de compromisso espiritual. E aí, quando André Luiz está em sofrimento no umbral, né? Algumas vertentes falam de 8 anos, outras 2 anos, mas isso é o que menos importa, porque o tempo ele é subjetivo. Tempo e espaço é subjetivo, no quesito de evolução. E a mãe dele nunca, jamais, né, o
deixou. Ela sempre o visitava, mas ele não percebia a presença maternal por uma questão vibracional. Vocês verem a condição de uma mulher aceitar a maternidade já coloca num patamar superior. Eita! Aí às vezes a pessoa está pensando, mas e aquelas que matam, aquelas que machucam, aquelas que abandonam? Calma, segura aí, que ele também fala sobre isso. Tá bom? E ela visitava. E ele não percebia, até o dia que ele fez uma oração. Ao fazer a oração, ela consegue se aproximar do coração espiritual dele e ajuda no processo de resgate. Fala, filha, eu sempre estive aqui. Olha isso. Então, a mãe está sempre do lado mesmo, porque é compromisso educacional do espírito pela eternidade. Ela cativou. Olha a seriedade disso. Às vezes estão em esferas luminosas, elas falam assim, vou voltar. Que é um exemplo clássico, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, até hoje, ela tem uma equipe de luz coordenada por ela na face da terra para poder amparar espíritos desenganados na vida pela prostituição, pelo uso de drogas, pelo desamparo. Ela, a mãe de Jesus, está conosco na crosta para nos amparar, nos consolar e nos cuidar na intimidade de nossas necessidades. Percebe que ela não desamparou? Por que qualquer outra mãe o faria? Não é mesmo? Nós estamos aqui não, sim, porque Jesus permite, quando é dia das mães, ontem foi aniversário da minha mãe, hoje é dia das mães. Jesus permite, os espíritos venham visitar. Venham nos visitar. Sim, eu tenho certeza, então eu não consigo sentir, ver, assim, mas eu sei que ela estava lá em casa. A gente entende isso pelo amor que ela tem na dinâmica. E é claro que isso depende muito do processo evolutivo de cada espírito, tá bom? E aí, mais à frente, quando todo o projeto reencarnatório dela está pronto, ela vira para André Luiz e fala assim, vou reencarnar. Olha isso. Ele começa a fazer o quê? Chorar, ele fica desesperado, tipo assim, mãe, é como se a gente estivesse chorando aqui, mãe, você vai morrer. É a mesma coisa, gente, quando tá vindo, ele fala assim, mãe, agora você vai me abandonar? Agora que a gente se encontrou, que coisa maravilhosa. Ela falou, não, eu preciso ajudar seu pai. Ajudar papai? Mas como assim? Depois de tudo que ele fez? Olha os meninos chorão. E eu tenho que receber. As duas mulheres que ele teve relacionamento extraconjugal. O quê? Aí ele ainda fala aquelas meretrizes. Se não fale isso, são suas irmãs em Cristo. Mas como é que você vai recebê-las? Como minhas filhas. Gente, não é um livro magnífico? Leiam. Leiam. E não acabou por aí, mas aí eu vou deixar vocês na curiosidade. Isso é para vocês verem o poder que uma mãe tem no processo educacional. A mãe de Chico fez do mesmo jeito. Quando chama a atenção dele em Cartas de uma Morta, dizendo, filho, se você está achando que mediunidade é dom, não é não, é ferramenta de trabalho. Ela educa o filho o tempo todo na jornada dele. Percebe? E ele ganha uma outra mãezinha que é, a madraça dele lá. E que ele ama de paixão. E que ele também tem que despedir dela. Vocês entendem qual é o compromisso a partir desses causos que eu acabei de contar aqui? Então, muito bem. Mães, projeto divino. Gente, respira. Nós somos projeto divino. Mas todo mundo é. Mas tem uma coisa diferente. Tá? Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Anseio de Deus que está sendo concretizado no coração maternal. Por isso que Jesus, conversando com Madalena, ele fala, olha, é
no seu coração e no coração de todas as mulheres que está o Evangelho do Senhor Jesus. As mulheres carregam o Espírito, quando ele reencarna a mulher, ele está preparado para evangelizar. Olha, para evangelizar. Na criação, clímax da grandeza. Gente, o clímax da grandeza chama-se maternidade. Aí eu entendo por que os meninos têm tanta inveja, né? De querer vir reencarnar logo como mulher para poder ser mãe. Tô brincando. Mas os meninos falam assim, meu Deus, mas por que elas têm que ser tão cuidadas? Porque é diferente. Tudo modifica em favor. O homem dá o material dele genético. Sim, dá. Mas a primeira casa-lar de um espírito em evolução, do ponto de vista material, é o útero materno. É a nossa primeira casa, gente. O útero materno. Em que condição nós chegamos? Aí vai da necessidade compulsória de cada espírito em evolução. Se foi pela dor, se foi pelo amor, mas acaso jamais existe. Olha só. Posso fazer mais uma? Pode, deve. Esse acasalamento, então, você está chamando a atenção para o lado espiritual. Quando eu faço a concepção, a relação sexual, é aí que acopla o físico nosso e o espírito que está pronto para, ou é anterior ou é depois? É anterior, durante e depois. O processo é anterior, durante e depois. Quando nós vamos reencarnar, existe uma programação. Então há uma escuta dos espíritos envolvidos do ponto de vista emocional e psicológico para poder nos receber. Então, literalmente, a gente assedia mãe e pai para reencarnar. Eita! É sério, a espiritualidade fala isso. Que a gente fica ali o tempo todo, eu preciso reencarnar, eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar, eu preciso evoluir, eu preciso disso. E aí a gente começa. Não existe CEP errado. Ah, mas por que uma mãe gerou e entregou para outra? Calma. Isso é necessidade desse espírito. E aí há uma comunhão, né, baseado numa reunião, no sentido de, olha, estamos com fulano de tal para reencarnar. Olha, isso é muito antes. Aí a mulher, né, o pai, a mãe, olha assim e fala assim, mas logo ele que tirou minha vida no passado. Imagina, gente. Estou só dando um exemplo. Mas logo ele, mas logo ela. Ah, não, eu recebo de coração. É bom que vai ter oportunidade de eu pedir perdão e também de perdoar. Então, olha, você vai, reencarna. Ô, gente, no livro e a vida continua. Isso é real, você vai ver lá bonitinho. Tá? Aí organiza mentalmente os espíritos envolvidos. Olha só, e emocionalmente. Aí um reencarna lá em São Paulo, outro em Minas, eles vão encontrar em algum momento. Assisti o filme. É lindo. Elas conhecem ele no hospital da cirurgia e quando acorda... Sim, lá no outro plano, e eles se programam para reencarnar, para ser o quê? Um casal. Então é isso. Aí, ó, nós vamos reencarnar, tá? Nós vamos encontrar lá na adolescência, ou então lá no parquinho, ou na praia, ou no carnaval. Não interessa, vai encontrar. É direcionamento. Aí as escolhas, livre-arbítrio, encontrou. Aí nós vamos receber fulano de tal como filho. Não, tudo bem, tá beleza. Por isso que nada acontece por acaso. Então esse espírito, quando há esse momento, tá, de relacionamento íntimo entre as partes, ou quando está acontecendo o in vitro, lembra lá do in vitro também, gente? Isso tudo é evolução, inclusive tecnológica na medicina. Esse espírito, ele é retirado do ambiente para não participar intimamente daquele momento, porque não pertence a ele aquele momento. E ele é orientado, ele é educado para o processo reencarnatório. Aí a mãe fala, estou grávida. Então começa o processo de quê? De laço.
de aproximação, de entendimento, de educação, de maturação em todos os aspectos. Mas quando se dá de fato, é na hora do nascimento. Mas ele está ali como? O tempo inteiro. Por isso que o aborto não pode acontecer de maneira criminosa. Ficou claro? Mas aí vale um outro estudo em algum momento. E quando o parto é difícil, assim, eu tive que se decrantes. Eu achei que não ia salvar. A gente tem que pensar em processos biológicos naturais da necessidade de cada espírito ali envolvido, mas também de processos espirituais e morais. E aí cabe uma explicação quando a gente pode falar de um estudo específico sobre aborto. E aí a gente pode trazer num outro momento, para poder, né, trabalhar a maternidade nesse sentido, tá bom? Mas existe sim dificuldades relacionadas a questões biológicas, psicológicas e espirituais. Das partes, não é só da mãe, não. Todo mundo está envolvido. Até de quem está cuidando ali daquele momento, da enfermeira, do médico. Gente, é muita coisa envolvida, não é? Os laços, eles estão todos muito bem ajustados, tá bom? Então, a gente entende que é o clímax da grandeza. Clímax da grandeza. Maternidade. Na caridade, o vértice da virtude. Então, ser mãe é caridade, porque você vai emprestar seu corpo físico, vai modificar todo o seu corpo físico, os hormônios vai destruir a gente, porque destrói, gente. Aí o pessoal vira e fala assim: nossa, você tá com uma pele maravilhosa, você espera na hora que o menino nascer. Aí a gente descambera tudo, né? A gente começa a andar igual pata, é um trem muito lindo, mas é dolorido. Do ponto de vista físico, emocional, né? É um sofrimento, porque a gente não pode romancear gestação, não. Não é tão simples quanto parece, não. Vai gerar para a gente conversar. A gente sente dor, tudo modifica. Quando você para pensar que tem mais 20 dedinhos dentro de você. Você está entendendo? Além do seu coração, tem mais um coração batendo. Chega a ser uma situação quase de alien. Já pararam para pensar? Com todo respeito, não é fácil, né? Sem falar em tudo que vai acontecer depois, que aí é um processo. Depois, eita. Então, na paz é a culminância da luta, viu? Paz e luta. Porque para ter paz na maternidade, a gente trabalha demais. Trabalha demais. Por isso que naquele momento é marcado, na hora que vai para poder ter o filho, tá lá o marido procurando a chave, procurando a bolsa, aquele desespero, não é assim? Eles romanceando o negócio, e a mulher com a cadeira na mão para tacar na cabeça do homem e falar assim: ah, quem tá sentindo a dor sou eu, não desespera. Mas é o sentir do homem, é o senso maternal e paternal nele, tá assim: e agora, o que eu faço? E agora é real, porque para o homem só é real, gente, quando nasce. Tá? Ué. A experiência paternal se dá quando você olha para o seu filho e fala assim: ó, ele é de verdade, ele está aqui. Né? Mas para a mãe não. É do primeiro momento ou antes no processo, porque eu lembro que eu fazia culto do evangelho lá para receber meus meninos. Eu falo assim: eu não sei se vocês estão aqui, Átila, Arthur, Augusto, Ana, porque eu coloquei o nome deles todos, tá, gente? Seriam 5, só tive 2, Deus teve misericórdia. Porque sabia que eu não ia dar conta. Tanto que logo em seguida eu perdi meu útero. É sério, porque ele falou assim: não, gente, ela não vai dar conta. Né? Ou então ela vai fazer besteira, sei lá. Então, olha só que interessante. Eu fazia culto do evangelho lá quando eu comecei a namorar com o meu esposo. Eu falava assim: eu não sei se vocês estão vendo, caso vocês estejam vendo coisa errada, por favor, não prestem atenção nisso. Porque o processo educacional começa antes, eles estão te observando. Os filhos nos observam, gente, o tempo todo assim: ah, fez a programação para eu reencarnar com você, mas você tem esse defeito severo, né? Aí vai lá e visita aquela mãe que vai adotar você lá na adolescência, olha para você e fala assim: é você que vai me adotar, né? Eu tô indo lá, ó, com 8 meses eu tô chegando para você, ou com 6 anos eu tô chegando para você, tá? Espera que tá chegando. É real, né? Sentiu aí? Então tá bom.
Então, no êxito, exaltação do ideal. É o ideal que todo mundo quer. Ah, que lindo, tal. Mas dói. Nos filhos é essência de amor. Viu que para nós, enquanto filho, gente, não tem como escolher não ser filho. A gente sempre vai ser filho. Isso é lei natural, evolutiva. Mas tem como você escolher não ser mãe, não ser pai. Entenderam? Então, quando se escolhe, é uma coisa muito louca. É responsabilidade, habilidade de responder por aquilo que você escolheu. É diferente de ser filho, porque esse filho só vai esperar o quê, gente? Amor. Agora, olha o tanto de outras coisas que acontecem no processo maternal. No lar é a glória da união. A mãe representa isso. Quando ela não é o caos... que tem mãe que é o caos. Eu já tive meus momentos de caos dos meninos correr para o lado do Haroldo e falar assim: pai, misericórdia, o que está acontecendo? Ele fala: dá um tempo para sua mãe que ela virou uma caninana. Espera, eu conheço. Gente, mas eu sou humana. Eu sou mãe, mas eu sou humana antes de qualquer coisa, né? E agora eu estou me explodindo em hormônio, fazer o quê? Né? Menopausa chega assim. A trajetória da maternidade se dá quando? De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Oh, meu Deus! Gente, plenitude do coração feminino que norteia, é norte para o progresso da humanidade. Que precisa da gente para poder evoluir. Se não em todos os aspectos, a maioria deles. Concepção. Eita, olha, estou emprestando meu corpo no ato. Por isso que a doutora Marlene Nobre, ela falava assim, ó: antes do ato sexual, o ideal é orar. Quem é que vai lembrar de fazer isso? Não, ninguém lembra não, viu, Mário? Vou me arrumar toda, estou indo. Pai nosso que estais no céu, santificado, Ave Maria, cheia de graça, Senhor Jesus, espiritualidade amiga. Pode ser que nesse momento, nesse ato, eu vou me engravidar. E aí? Porque é compromisso, é laço. Eu já ouvi disso, que a mulher falou que ia orar. Ele falou com ela: eu estou te levando para cá para contar. Tá vendo? Então a gente tem que ter essa ideia de que se a gente se mantém em prece o tempo todo, orar e vigiar, facilita para o espírito. Entende? Porque o nosso corpo, ele passa a ser santificado para além do esperado. Porque a gente já tem que santificar o nosso corpo, que é a veste, né, que está no nosso espírito. Mas a gente precisa santificar porque vai receber um novo corpo aqui dentro, para poder evoluir. Então, concepção, depois a gravidez, eu nem vou falar dos detalhes da gravidez, gente. Os vômitos, as dores, as dificuldades, o pré-eclâmpsia, a diabetes, não sei o que. Minha nossa, e tem outros que passam assim, ó, nem tô sentindo nada, nem engordou 12 quilos, 24 quilos. Maravilhosa, que coisa linda, que leveza, né? Aí vem o parto. Já ouvi muita gente falar assim: nossa, isso é pior que a dor do parto. Tá parecendo a dor do parto. A pior dor é a dor do parto. Não é assim? Porque dói. E dói emocionalmente, né, psicologicamente, e dói fisicamente, porque tá tirando de você. Olha, ele deixou de ser só seu. Eita. Agora está na vida, é do papai, é da vovó, é da titia, é da dindinha, né? E vai ser de outro quando casar. Por isso que a sogra, ela tem que ser respeitada, porque ela deu o melhor dela para você.
Sogro e sogra tem que ser amado e respeitado. A melhor produção dele está exatamente aí do seu lado. Você percebeu isso? Ele olhou para você com tanto amor, velho. Isso é verdade, tem que agradecer a sua mãe. É lindo isso. Que lindo, né? Te presenteou, né? Mas, principalmente a devoção afetiva. Então, muitas mães gestam, mas não dão conta de amar. E é aí que chega no seio, né, familiar, no novo núcleo, aquele espírito que você fala assim, de onde que vem? Para onde que vai? Vou buscar. Ele chegou para você, como eu cheguei na sua vida. Entende? Como você chegou na minha. Entende? Então aqui, representam estações difíceis e belas de um ministério divino. Gente, maternidade é ministério divino. Eu acho que eu vou ter que ser chamada para falar do Dia dos Pais, não tem que ser homem, para falar que paternidade também é ministério divino. Aos pais aqui presentes, levante as mãos, por favor. Quem é papai aí? Eita! Ministério divino. Olha o compromisso de vocês, tá bom? De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino, então, com concepção de gravidez, parto e devoção. Então, é láurea, celeste da mulher de todas as condições, que define interrogável recurso à existência humana. Gente, recurso à existência humana, reclamando paciência, carinho, renúncia e entendimento. Nós buscamos isso no plano maior o tempo todo. Eu preciso que alguém me receba para que eu cresça. Porque a quantidade de mãe que caminha sozinha sem a presença do pai é absurda. Porque às vezes o pai, o homem, ele aborta o filho antes mesmo dele ser concebido. Não quero compromisso. Não é assim? E a mãe enfrenta tudo. Você é representação disso. Quando ela conta a história, me arrepia. Gente, que coisa, né? Então, maternidade, ela pode ser esperada? Pode. Tem mulheres que passam a encarnação inteira esperando ser mãe. E às vezes já estão agindo como mães. Ali. Né? Como amiga, como a mãe dos pais e por aí segue. Não é mesmo? Então tem aquela que é esperada. Eu pretendo, eu quero ser. Que é aquela que é desejada, né? Mas às vezes não acontece da maneira que a pessoa deseja, porque às vezes tem aqui um impedimento biológico associado a um impedimento espiritual por algum motivo que está registrado no processo encarnatório e que não me cabe julgar e nem ficar pesquisando. Porque eu conheço pessoas que tentaram inúmeras vezes a chegar num ponto que falou assim, olha, desisto da maternidade, não é para mim, e entra em revolta profunda. Por outro lado, tem aquelas que falam assim, olha, não é para mim, eu não vou ser mãe de gerar, eu vou ser mãe de amar. E aí recebe. Tá? Maternidade imprevista. Acontece ou não acontece? Comigo aconteceu a segunda. Arthur veio no susto que eu falo. O pessoal chamava ele de... o médico achou que eu estava tendo um cisto. O cisto hoje tem 18 anos. Maravilhoso. Ele cresceu lindo, inteligente. Mas é amável, né? Um doce de menino. Eu conto para ele, né? Tanto que eu tive parada a caixa respiratória assim que ele nasceu. Né? Ele fala, mãe, te dei trabalho. Eu falei, sim, como? Você não tem noção. Você e seu irmão para nascer foi uma luta. Porque foi mesmo. Síndrome de HELP. Quer dizer, eu estava morrendo e eles vivendo. Fazer o quê? Né? Então, existe a maternidade imprevista por vários caminhos. Aquela que você não programou, né? Oi? Ô, dó, aparelhamento. Deu ruim. Voltou. Aí. Obrigado, espiritualidade. Amém, Senhor. É porque às vezes o cabo sai do lugar. Espera aí, gente. Pronto. Obrigada por avisar. Quieta. Segura aí a vibração. Viu? As coisas imprevistas acontecem, que a gente chama de por acidente. Não. Deus rege o mundo, não vai reger a sua maternidade?
Tá faltando 10 minutos para eu acabar, né? Maternidade aceita, pura e simplesmente, ela está aqui. Ai, asqueira, não quer trabalhar não, filha? Aparelhamento. Maternidade aceita, eu aceito ser mãe por qual porta vier. Maternidade hostilizada, existe ou não existe? Isso é André Luiz que está escrevendo, gente. Não sou eu não, isso não é meu não, é produção dele. Aquela em que a mãe, a mulher, ela foi o quê? Machucada. Mas ela deu conta. E ninguém entende por que muitas mães se atentam contra os filhos, abandonam na caminhada, porque ninguém conhece a dor que ela enfrentou. Então não julguemos, porque a gente está vendo só a ponta do iceberg, a gente não está enxergando o todo. Vamos tomar cuidado com as nossas falas, com o nosso julgamento, não é mesmo? Maternidade socorrida. Quantas vezes a mãe queria aquele filho, mas ela precisou doar esse filho para esse filho evoluir, porque ela não teve condições. A gente vê histórias magníficas. Olha, eu estou te doando porque eu não tenho condição, deixou na porta de alguém. Ela não negou a gestação, ela deu oportunidade para aquele espírito vir, ela entregou-se, mas ela não tem condições de amparar materialmente, emocionalmente, psicologicamente aquele filho, e ela vai dar oportunidade de uma outra mulher que já estava, de uma outra família, que já estava naquela programação reencarnatória para receber aquele espírito, ou uma instituição, percebe? Nada está solto, gente. Tudo é maravilhoso. Maternidade desamparada. Quantas mulheres são desamparadas? Tem mães que viram e falam assim, ó, se você engravidar, você deixa de ser minha filha. Tem pai que fala isso? Tem mãe que fala isso ou não fala? Que eu não quero passar vergonha. Gente, calma. Olha o processo educacional. Você já está abortando seu neto. Sim. Você acha que o espírito não está vendo isso não, gente? Ah, não, eu não quero esse menino não, porque ele é de cor. Gente, eu ouvi isso. Mas já passou. Gente, vamos prestar atenção. Nós já estamos desamparando o espírito. O aborto espiritual está acontecendo lá dentro da nossa mente, no nosso coração. E às vezes isso também tem explicação, sem querer romancear e sem querer justificar, porque reconhece naquele espírito que vai reencarnar quem no passado? Alguém que te fez mal. Aí você sente, você fala assim, ai, que medo dele reencarnar na minha família. Olha. E tem outras vertentes aí, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa perdoar, aceitar, compreender, não é mesmo? Então, tem muitas mulheres que são desamparadas e maternam sozinhas. Aí vocês entendem por que é divino ser mãe? Mãe é sentimento, misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade em qualquer parte traduz intercâmbio de amor incomensurável. É por isso que a gente tem que ser grato. Quem traz a gente para cá, quem cuida, quem educa, quem passa a noite acordado, quem enfrenta o marido que às vezes é desorientado, quem enfrenta a sociedade, quem não abandona, sabe? Quem modifica tudo em favor do filho. Por isso que tem que ter, de fato, essa gratidão absurda e derradeira. Por quê? Em que se desponta sublime e sempre novo ensejo do burilamento das almas. Mãe representa isso, ela vai ajudar a burilar essa alma. Aí vocês entendem o papel de Maria? Claro que ela tinha uma superioridade moral. É inquestionável. Ser mãe é ter responsabilidades para uma encarnação e para a eternidade. Aí quando você reencontra com a sua mãe, ela vai voltar assim, ó, hoje eu sou só sua amiga, mas eu tenho responsabilidade com você. Já imaginou? Você trocar ideia com a sua mãe sendo sua amiga? Porque ela já cumpriu com o papel dela maternal, né? Então, as principais, né, responsáveis por semelhante concessão de bondade infinita, as mães guardam as chaves do controle do mundo.
Gente, quando a gente vê um espírito André Luiz de escol que ele tem para falar que a mãe tem o controle do mundo no processo de educação do espírito. Mães de idiotas existem. Fazer o quê? A idiotia existe. E existe uma mãe dessa pessoa, desse espírito. Mães felizes porque conseguiram atingir o objetivo. Mães desditosas. Existem as mães desditosas, aquelas que não conseguiu atingir o objetivo por algum motivo. Mães jovens, tem menina aí de 12, 13 anos que já são mães. Aí você olha e fala assim, parece que está segurando uma boneca. Mães experientes, mães que faz curso para ser mãe, gente. Eita! Faz faculdade para ser mãe. Eu tenho uma amiga que ela fez enfermagem para ser mãe. De tão desesperada que ela estava. Eu vou fazer faculdade para ser mãe, porque senão eu não vou dar conta. Meu menino ter febre, eu já vou cuidar. Eu falei, filha, ilusão. Eu tive que fazer isso, tá? Mães sadias, mas também tem mães enfermas. Eu fui uma mãe enferma do início até os dias de hoje. Vocês acreditam? Embora eu tenha muita energia, eu ouvia do médico assim, olha, eu vou salvar seu filho, mas eu não dou conta. Se eu ouvir isso, não é fácil. Eu escrevi uma carta e falei, olha, não vou te conhecer, sinto muito. Eu tive amparo de amigos para entender que esse foi um processo que eu tinha que passar. A enfermidade, ela me acompanhou do início até o fim. Percebem? Só que tem mães enfermas muito mais severas do ponto de vista psíquico, com transtorno mental. Eu tive somente a enfermidade biológica. Gratidão a Deus. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre, o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Gente, as zonas de sofrimento precisa que esses espíritos reencarnem. Olha as mães aí que vai querer, as mulheres que vão querer ser mães, assim, meu Deus, eu vou ter que despovoar ciclos inferiores. Espia a responsabilidade. Os espíritos precisam reencarnar, eles precisam sair daquele sofrimento no umbral, em outras zonas, para vir para cá, porque precisa de útero materno. Aí o pessoal vira e fala assim, nossa senhora, mas você viu aquele menino reencarnou, que menino difícil demais. Olha, ele precisava vir, gente, como você também. Você acha que você é melhor que ele? Você já teve na condição igual ou pior. Graças a Deus teve uma mãe para recebê-lo. Entende? Então, mães da terra e mães anônimas. Tem mães que passam despercebidas. Sim ou não? Tem. Tem mães que só vieram para gestar e pronto. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando em NEL, foram 19 partos em 24 horas. Eu estava no basicamente meu primeiro plantão em NEL, na enfermagem. E aí teve uma mulher que chegou lá, moradora de rua. Ela falou assim, esse é o 5º e último filho que eu coloco no mundo para outras mulheres. Acabou meu compromisso. Ela falou desse jeito, pode me ligar que eu não quero saber, eu não quero nem ver. Aí as meninas começaram, que mulher, isso aqui. Eu falei assim, aqui, vocês têm noção do nível de caridade dessa mulher? Foram 5 úteros que não pôde gerar, e ela gestou para 5 núcleos, 5 mulheres. Eu fiquei muito brava na hora, porque eu sou assim. Aí meu olho esbugalha, meu espírito sai do corpo, um trem louco. Porque eu tinha que agradecer aquela mulher. Falei, não cabe desamparo. Era uma mãe que estava passando despercebida.
Esse chamado à maternidade, à paternidade, é, portanto, uma expressão de amor divino, por meio do qual a mulher se torna instrumento da reencarnação, acolhendo no ventre um espírito em busca de aprendizado e reparação eterna. Então, mães, para finalizar, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu, e reportar-vos do peito. Não surge o berço de vosso coração por acaso. Mantende-vos assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que, se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória, entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Quer feliz Dia das Mães mais lindo do que esse? Saber que depois de tudo que a gente passar, nós seremos o quê? Recebidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo de braços abertos, depois de confiada uma missão tão importante aqui na Terra, como secretárias de Deus no processo educativo da humanidade. Do livro Espírito da Verdade, no capítulo 50, Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz. Eu não pude encontrar texto melhor para trabalhar hoje. Minha gratidão eterna. Que o Senhor Jesus nos ampare e nos abençoe. E quem não teve oportunidade de, na Terra, ser mãe do ponto de vista gestacional ou afetivo, encontre o meio de sê-lo. Peça a Deus em oração para receber o filho de alguma porta e serás amparado pela eternidade. Sejamos gratos ao útero materno que nos recebeu nessa encarnação, para que possamos merecer a misericórdia divina no momento em que mais precisarmos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que Nossa Senhora possa nos socorrer nas dores vividas e nas dores que ainda vamos encontrar no processo reencarnatório. Gratidão eterna a todos os corações encarnados e desencarnados que nos visitam nessa manhã. E que todas as mães que sofrem ao ver os seus filhos ainda desviados da verdade e do amor, elas possam encontrar o amparo necessário para seguir hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom dia a todos e todas. Nossos agradecimentos aqui à nossa irmã Marisa, né? Que nos emocionou, né? Instrumentos aí do alto de Maria, nossa Mãe Santíssima. E ela solicitou que eu compartilhasse um poema que nós colocamos aí no nosso Instagram, né? De Maria Dolores. O anjo da Anunciação, chama Dia das Mães. O anjo da Anunciação procurou Maria e comunicou-lhe a visita do Espírito Santo. Ela disse: eis-me aqui, a escrava do Senhor, para cumprir-lhe a palavra. Amanhã é o Dia das Mães, flores e reverências para elas. Entretanto, é preciso saber, pelo trabalho, quais os dias, enfim, que não são delas. Dia das Mães, em paz, amor e luz.
Louvemos a nossa grande mãe, Santa Maria, Mãe de Jesus, Maria Dolores. E aí, nós aproveitando, né? Nós temos uma programação especial esse mês, né? Do mês das mães. Vocês podem olhar ali no nosso mural. Inclusive o tema, né? Da evangelização na pré-concepção e no ventre, que ela trouxe aqui um pouco para nós. Também teremos, né? O tema quando a maternidade não acontece, a infertilidade à luz do Espiritismo, gravidez, adolescência e outros que vocês podem olhar ali no mural, tá bom? E aproveitando também, né, o mês das mães, né, Fátima? Nós temos aí divulgado para vocês conhecerem a nossa biblioteca e livraria. A Marisa falou do livro Nosso Lar, que nós temos para empréstimo, para venda, né? E aqui no Dia das Mães, no mês das mães, a gente tem alguns dos muitos livros, né, que vocês podem, inclusive, adquirir. Quem não quer simbolizar esse amor aí, presentear com livros, viu, gente? Presentear com livros. Temos o livro Coragem, de Espíritos Diversos aqui, né? Muito lindo, aqui os livros de bolso que a gente carrega, presenteia, tá bom? Isso. Desafios à Educação, do Raul Teixeira, tá? Maravilhoso. A constelação familiar também auxilia muito, gente, essa informação. Isso. Constelação Familiar, tá? Do Divaldo Franco, Joana de Ângeles, tá bom? Vinha de Luz, né? A série aí do Evangelho comentado por Emmanuel, são vários livros em tamanho de bolso também, pro culto no lar, aqueles que a gente carrega, né? Sempre precisamos do Evangelho aí nas nossas vidas. E aqui nós temos a Força Soberana, né? Do João Nunes Maia, pelo Miramês, que é o nosso mentor. Ele é lindo também, tá? Fica o convite aí para vocês. No mais, nós agradecemos. E aí, ainda, né? Falando em família, no próximo sábado, nós teremos o seminário Família, Vínculos e Desafios, a Construção da Vida. Vai ser de 15 às 18h15, também tem a divulgação ali no salão, tá? No salão, desculpa, no mural. E aí vocês podem se inscrever pelo QR Code ou mais informações na recepção. Família, vínculos, desafios e a construção da vida. É no lar que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos do berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Emmanuel, Livro da Esperança, Instituto de Tratamento. Então, estão todos convidados, né? E nessas vibrações nós vamos chamar, né? Antes um recadinho, viu, gente? A Evangelização Infanto-Juvenil vai fazer uma apresentação em homenagem às mães. Mas lembrando aí, né, Cristina, que nós estamos precisando de evangelizadores. Marisa colocou aí, né, essa importância da educação. E a evangelização aqui na casa, ela tem esse trabalho. Então, quem se sentiu tocado pela tarefa, pode procurar informações, tá? Venham cooperar com Jesus nessa seara, tá bom? Então, nós vamos finalizando, né? Agradecendo, nos preparando aí para a prece final. Ave Maria, Mãe do Nazareno, Mãe do Redentor, pede a Deus por nós em teu louvor e pede a Deus também bênção, luz e amor para
padecem grande dor. Salve Maria, salve Maria, Maria, salve Mãe Santíssima, salve Mãe Puríssima, luz do eterno bem, rogai por nós, rogai a Deus por nós, por todos nós. Amém. Amém. Agradecemos ao Senhor Jesus, a Maria Mãe Santíssima, ao nosso mentor Miramês, todos os trabalhadores dessa seara, por tudo que recebemos nessa manhã e na nossa vida, por todas as bênçãos. E nessas vibrações amorosas do Teu amparo, nós irradiamos em favor de todas as mães do coração. As mães que sentem o Teu amor, mas em que precisam do Teu consolo, da Tua luz. E na certeza de que todas elas e também todos nós estamos amparados nessa missão, nós agradecemos. E possamos assim permanecer na Tua paz, hoje, agora e sempre. Amém. Tenham todos um ótimo domingo.